dia, irmão. Bom dia aí para vocês. Irmãos, tem sido muito bom algumas coisas da nossa quarentena, outras coisas nem tão bom, né? Mas uma das coisas que tem chamado a atenção, com certeza, também dos irmãos, é as oportunidades, né, de ter umas conversas espirituais que estão acontecendo através da internet, através de pegar esse versículo cada dia e compartilhar com o irmão, essa investida, esse tempo que os jovens estão tendo com as pessoas da igreja, encorajando. Gente, é muito bonito ver isso e ver conversas intencionais, espirituais acontecendo. Isso é muito bom. Mas eu fico pensando, essa quarentena tem nos ajudado nisso, mas como é que vai ser quando a gente voltar para o nosso normal? Como é que a gente pode aproveitar esse momento? Como é que a gente pode aprender mais com esse momento? Você já percebeu que muitas vezes, pelo menos eu sinto isso, muitas vezes eu estou com amigos, irmãos da igreja, e as conversas são legais e bons, mas tem hora que você tem uma vontade de falar alguma coisa mais espiritual e você tem uma dificuldade, né? Esse Covid, né? Essa quarentena tem aguçado a nossa capacidade, o nosso desejo de falar de coisas espirituais. E por isso, creio que a gente pode dar graças a Deus e buscar aprender com essa situação. Eu sei que tem muitos efeitos difíceis, né? Irmãos, eu queria ler o nosso texto hoje, vai ser em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 16. Esse texto, começando com o versículo 13 de capítulo 3, Pedro até capítulo 4, versículo 19, ele está tratando com o sofrimento dos crentes. Os crentes daquela época, muitos falavam de Cristo e viviam a vida cristã, o caminho, e eles eram até levados à morte. Então existe um sofrimento, e nesse contexto que Pedro ele escreve para os irmãos daquela época e para a gente também. E olha só o que ele fala. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 a 16. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Deus, muito obrigado por tua palavra. Sabemos, Deus, que somos mais do que vencedores, por causa que um dia o Senhor nos trouxe. Um dia nós nos tornamos parte da sua família. Estamos em Cristo. E Deus, apesar das dificuldades, nós sabemos que nossa garantia, a nossa segurança, a nossa felicidade está garantida no Senhor. E somos gratos por isso. Use a sua palavra em nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro versículo, quem há de maltratá-los? É uma pergunta. Ela me lembra também uma pergunta de Paulo em Romanos 8,34. Quem os condenará? Essas perguntas, na verdade, elas são perguntas retóricas. Para quê? Elas servem para que a gente pare e reflita. Pense no assunto em mão. Muitas vezes, no corre-corre, a gente não para pensar. Bom, aqui, esse tempo, a gente tem tempo para pensar. E nesse texto, o que Pedro está falando? Ele está falando, gente, o sofrimento é real. O sofrimento pode ser até a morte. Mas você pode ser feliz.
Você não precisa estar paralisado no seu medo. Aí ele tem uma palavra interessante em versículo 15, ele fala: antes santifique Cristo no coração. Depois ele fala: prepare-se para falar de Cristo. E como é que você vai falar de Cristo? Você vai falar de Cristo com atitude ou a abordagem de Cristo. E como é isso? Com mansidão. É interessante quem fala isso, né? Com gentileza. Pedro. Deus fez um trabalho incrível na vida de Pedro, né? De um pescador, papel de embrulhar prego, e ele se tornou uma pessoa transformada. Então, a abordagem de Cristo é com mansidão, humildade, reverência. Olha, Cristo, ele é Deus e ele se humilhou. Nós, como crentes, muitas vezes temos uma soberba, eu tenho uma soberba e é triste porque não estou seguindo a Cristo nessas horas. Eu tenho que ter humildade, reverência. E ele fala boa consciência. Cristo, obviamente, tinha uma boa consciência, ele foi perfeito. Nós somos perdoados. Nós temos que ter uma boa consciência, conservar uma boa conduta, apesar de ser maltratado. Cristo, ele sendo crucificado, olhou e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Boa conduta como Cristo, ele teve uma boa conduta. Esse é a nossa meta. O adversário, irmãos, ele está aí para nos desanimar, nos derrotar, e ele faz isso através de sofrimento físico, doenças, dificuldades materiais, emprego e as nossas imperfeições humanas, nossa natureza humana totalmente imperfeita. Mas aí, gente, pela fé, precisamos entender que nenhum dano real pode ocorrer para aqueles que pertencem a Cristo. Amém? Nós pertencemos a Cristo, estamos em Cristo. Pois mesmo que o sofrimento ocorra e até a morte, os cristãos são abençoados. Não precisamos ter medo, não devemos nos assustar. E aí ele fala, como que a gente vai fazer isso? O primeiro ponto do nosso versículo que eu queria enfatizar, que é o versículo 15, na verdade 16 também, ele fala: santifique Cristo como Senhor no seu coração. Cristo tem que ser o centro, Cristo tem que ser o foco. Cristo é o nosso foco, Cristo é a nossa força, Cristo é o nosso futuro. É Cristo, estamos em Cristo. Cristo é tudo para a gente. E esse tem que ser o nosso foco, porque a nossa esperança sem Cristo não é esperança. Nós temos que constantemente, diariamente, nesse momento, dizer: Cristo, Senhor desse dia, Senhor da minha vida, diariamente, tome posse do meu coração, seja o meu Senhor. Ele é Senhor, mas deixa Ele ter controle da sua vida, apesar das aflições, tribulações e dificuldade. Alexander McLaren, quando ele estava lendo o Salmo 27:1, ele disse assim: o Senhor a minha força é. Também pode só dizer a quem temerei. Desculpe, o Senhor a minha força é. Somente quem fala isso pode dizer: a quem temerei. Irmãos, Deus, Cristo é o nosso centro. Cada um de nós somos diferentes, mas temos um só Senhor, uma só mensagem. Eu acho interessante, né, como Deus, e muitas vezes nossos conflitos estão dentro da nossa diversidade, nas nossas casas. A gente vê essa diversidade, estamos todos juntos. Muitas vezes nossa diversidade, ela vem de algo muito bom. Por exemplo, o seu dom espiritual. O seu dom espiritual faz parte dessa sua pessoa. A sua habilidade. Quando você nasceu, Deus te deu habilidades. As suas experiências. Aquilo que Deus tem feito na sua vida, transformando a sua vida. Olha Pedro,
como Deus pegou aquelas experiências e usou para transformar a sua personalidade. Essas coisas, irmãos, elas são quem você é, quem eu sou. Quando você vai no museu, você vê uma pintura, dificilmente você vai lembrar, se aquela pintura te impactou, dificilmente você vai lembrar a moldura. Você vai lembrar a pintura. Esses dias, o presidente Bolsonaro foi dado uma pintura, creio que foi da pessoa de Cristo. Eu não lembro a moldura, mas a pintura eu lembro. O nosso foco é Cristo. Nós não estamos aqui para criar pessoas iguais a nós. Estamos aqui a direcionar pessoas a Cristo e se tornar como Cristo, como nós somos, como Cristo. A nossa moldura é muito importante, mas o centro é Cristo. Ele é a pintura. Então nós temos que sempre focar nele. O foco é Cristo. E aí vem, então nosso foco é Cristo. Segunda coisa, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A nossa ordem é se preparar para falar de Cristo. Irmãos, estamos aqui para nos animar, mas não só isso, para nos preparar. A igreja tem feito isso, os irmãos têm feito isso, tudo é uma preparação, porque o nosso foco é Cristo. Preparar para falar de Cristo. Versículo 14 diz: todavia, mesmo que venha a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. A prática da justiça. 2 Timóteo 3,16, todo mundo conhece, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para o quê? Instrução na justiça. Sofremos por causa da justiça. Aprendemos da palavra de Deus para ser instruído na justiça, nas verdades de Deus, na pessoa de Cristo, nosso foco. Temos que seguir a Cristo, seguir a cruz, seguir a palavra. Nós temos que estar preparados. E a última coisa, a nossa abordagem. Como? Como que devemos falar de Cristo? Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, ficam envergonhados de suas calúnias. Nossa abordagem é como a abordagem de Cristo. E qual foi a abordagem de Cristo? Mansidão, gentil. Cristo foi um homem gentil. Ele foi um homem que falou a verdade em amor. Ele foi humilde. Ele foi humilde. Muitas vezes nós entramos nesses momentos de compartilhar a verdade e nós podemos transmitir uma certa arrogância. Irmãos, é com humildade, boa consciência. Tudo vem de Cristo. Então, irmãos, nosso foco é Cristo. Nossa ordem é estar preparado para falar de Cristo. Nossa abordagem é como Cristo falou: mansidão, humildade, boa consciência. Efésios 2,10 fala: pois somos obra-prima de Deus. Tudo que Ele faz nas suas vidas, somos obra-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. O foco é Cristo. Você está preparado? Você já parou e pensou na sua história, na sua moldura? Queria tomar esses momentos restantes aqui e falar sobre isso, a sua moldura. Como Cristo te impactou, como era a sua vida antes de Cristo. Quem foi que Deus usou para te atrair a Cristo naquele momento? E o depois, o que aconteceu? Gente, eu sou crente há muitos anos, mais de 50 anos. Nasci de novo logo cedo. E eu, antes de aceitar Cristo, eu sei que a minha vida, ela era uma vida que era cheio de buscar satisfação própria. Eu era uma criança, eu
Acordava, queria brincar, correr e muitas vezes não queria me alimentar, não queria, nossa, dormir à tarde, não, de jeito nenhum. Eu queria prazer, eu queria me satisfazer, a minha busca era por satisfação própria. O problema com isso é que na minha família tinha regras, tinha que pensar nas outras pessoas. E eis o meu conflito. O meu conflito era: nossa, eu quero correr atrás dessas coisas, mas olha, eu quero assistir esse programa na televisão, minhas irmãs querem aquela programação. Eu quero... Meus pais sempre falando: Steve, não faça isso, não faça aquilo. Eu gostava de brincar nas cortinas da minha casa, quando era pequeno. Só que as cortinas, elas eram meio que delicadas, né? Minha mãe dizia: Steve, não brinque nas cortinas. E eu corri atrás das cortinas brincando ali. Tinha um vaso uma vez que eu não vi, eu estava por trás, desobedecendo meus pais, por trás da cortina. Derrubei um vaso que eu não vi, cheio de terra, e uma planta quebrou. Nisso eu caí, caiu a cortina, imagina a cena. Bom, buscando prazer, desobedecendo, conflito, consequências. Outra coisa que eu posso dizer para vocês nessa época é que quando meus pais falavam que Cristo morreu pelos meus pecados numa cruz, eu lembro de ter pensado: nossa, como a cruz é horrível. Que coisa mais triste. Eu via a história vez após vez e eu escutava como Cristo estava sofrendo e pensava: nossa, seria tão bom se dessa vez, da história de Cristo, ele não morresse. Porque para mim, naquela idade, a cruz era horrível. Era uma injustiça. Eu sentia muito por Cristo ter morrido daquele jeito. Mas voltando, minha busca era o quê? Pelo meu prazer. Eu encontrava conflito e consequência. E um dia, uma noite, eu não conseguia dormir depois de um dia cheio de busca do meu prazer, de conflitos e consequências. Eu fui sentar na escada lá da casa, lá em São Paulo, e a minha mãe me viu, sentou do meu lado. Eu disse: mãe, eu não estou me sentindo bem. Eu sei que desobedeci vocês, briguei com minhas irmãs, está todo mundo com raiva de mim, e eu não sei o que eu faço. E ela disse: Steve, seu problema não é com a gente, porque a gente também é imperfeito. Sim, você tem que pedir perdão a gente, mas o seu problema maior é com Deus. Aí eu posso te perdoar, mas e Deus? Eu disse: mas Deus não me perdoa? Aí minha mãe disse: sim, Ele te perdoa. À medida que você reconhece que você está errado, abandona o seu caminho, reconhece que Cristo morreu naquela cruz por você e ressuscitou ao terceiro dia, Ele pode te perdoar. Naquela noite eu entendi o Evangelho. Eu entendi que a cruz de Cristo é maravilhoso e não horrível. A cruz de Cristo me transformou. 51 anos atrás eu aprendi que através de sua morte terrível e ressurreição, Cristo tem o poder de transformar a vida. E Ele transformou a minha. E continua transformando a minha vida até hoje. Todo esse tempo, Cristo nunca me falhou. E Ele nunca vai te falhar. Cristo é a nossa esperança. Vamos orar? Senhor, estamos maravilhados com a sua majestade, com quem o Senhor é. A tua salvação, a tua santificação, o teu plano para nós. É maravilhoso. Deus, que possamos santificar o Senhor, possamos preparar, possamos ter as suas atitudes e que possamos estar no meio de uma pandemia felizes porque somos de Cristo. Muito obrigado a Deus por esse dia. Abençoe cada irmão, abençoe cada visitante. Abençoe a cada um que está em Cristo e aqueles que ainda não estão, Deus, que eles possam entender que a cruz de Cristo, ela não é horrível, ela é maravilhosa, porque tem o poder de transformar as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por sofrer por mim.
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você gostaria, o nosso foco é Cristo. Queremos estar preparados para falar de Cristo. A nossa abordagem é Cristo. Se você gostaria de caminhar um pouco mais nesse assunto, de focar a sua moldura ou a sua vida, focar Cristo através da sua história, eu tenho um material que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Entre em contato comigo, que eu te passo pessoalmente, e você pode fazer esse estudo e olhar e ver como a gente pode estar bem mais preparados para falar de Cristo. Tá bom? Deus abençoe vocês, irmãos. Bom dia para vocês. Muito contente de ser parte da família Maranata e da família de Deus. Estamos juntos. Deus abençoe.